Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar a mesa, todos presentes aqui. É bom demais estar aqui na Associação Iguaçuana, não é? A minha associação de origem, não é? E é uma honra para mim servir a Deus como pastor da Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Tem uma galera linda aqui da igreja, né? Não só o coro, mas as esposas. A galera deixou o culto de oração lá hoje para estar aqui, mas tudo bem, não é? Trago um abraço a todos aqui do pastor Sócrates, o nosso chanceler, não é? Da nossa convenção, falando com ele. E então ele envia um abraço a toda essa associação, não só hoje aos pastores, mas a associação que começa amanhã. Eu estou tranquilo aqui porque me informaram que as mesas lá fora são para o café da manhã, de amanhã. Porque a gente vai fazer uma vigília, não é? E aí já fica pronto o café da manhã, então eu estou tranquilo com o horário. Alguns irmãos já foram ali dar uma beliscada, e é bom a gente estar aqui refletindo sobre o tema de nossa denominação para esse ano. Vivamos o verdadeiro amor. Esse é o tema de nossa convenção batista brasileira, o tema que ao longo do ano muitas igrejas e as nossas organizações têm refletido sobre esse tema. Então eu quero rapidamente convidar você a acessar a sua Bíblia, aí no Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler os versículos de 33 a 35. A divisa está no versículo 35, contudo nós leremos a partir do versículo 33, Jesus ministrando aos discípulos. Ele diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está ali falando aos seus discípulos. Ele estava preparando o coração dos discípulos. Faltava um pouquinho de tempo para o Senhor Jesus cumprir a sua missão de morrer numa cruz por mim e por você. Ressuscitar ao terceiro dia, nos dar vitória sobre a morte, nos garantir a vida eterna. E essa é a mensagem que nós proclamamos no Brasil e no mundo. Hoje é o dia do missionário batista. Hoje nós agradecemos pelos missionários batistas em todos os âmbitos, locais, nacionais e mundiais. Agradecemos por esses obreiros, agradecemos por aqueles obreiros que vieram para cá no final ali do século XIX. E para plantar as igrejas batistas aqui na nossa nação, com a misericórdia que o Senhor trouxe através desses nossos irmãos. Então hoje é um momento especial, um dia especial, onde a gente celebra aqui o tempo da família pastoral, mas agradece a Deus pelos missionários. Eu agradeço a Deus por uma missionária que eu não sei o nome, mas foi a mulher que me entregou um folheto evangelístico, lá no Largo da Carioca, ali na Rua da Assembleia número 100, há 32 anos atrás. Aquele folheto transformou a minha vida. Eu voltei àquele lugar várias vezes para tentar encontrar aquela irmã e nunca encontrei. Para agradecer por tudo que ela fez com apenas um folheto evangelístico, que ela estava disponível para entregar ali naquele dia. É tempo de nós pensarmos sobre essa mensagem de salvação. Não só pensarmos sobre ela, mas quando vivemos esse verdadeiro amor, proclamarmos essa mensagem, porque é a única mensagem que transforma. É a única mensagem que vai transformar Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, Belfor Roxo, toda a Baixada Fluminense, as nações do mundo. A mensagem do verdadeiro amor, que é o amor de Deus pela sua criatura, pela coroa da criação, que somos eu e você, por cada ser humano sobre a face da terra. Nós cantamos muitos anos e cantamos até hoje o hino que diz: minha pátria para Cristo. Queremos ver a nação brasileira rendida aos pés do Senhor Jesus, mas ela só se renderá aos pés do Senhor Jesus se nós proclamarmos essa mensagem, se nós levarmos essa mensagem, se nós então comunicarmos essa mensagem vivendo. Esse é o desafio da nossa denominação, viver o verdadeiro amor. Porque é a partir de viver esse verdadeiro amor que as pessoas vão reconhecer esse amor e vão se render à fonte desse amor. Esse é um desafio. Jesus estava aqui preparando os seus discípulos para o momento da crucificação.
Ele havia ali já avisado que tinha um traidor no meio da galera. Era o seu grupo mais fechado, mas tinha um que ia trair. Tinha um que ia deixá-lo para trás. Ele alerta Pedro: tu está falando aí que tu vai comigo para onde eu for, mas hoje ainda, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Pedro: que é isso, Senhor? Espera um pouquinho, você vai ver. Jesus estava ali preparando e alertando a todos que estavam ouvindo que a sua partida estava próxima. Ele iria para o Pai novamente. E ele diz outra coisa: eu vou, mas vocês não podem ir comigo não. Vocês vão ficar aqui. Eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar aquele que vai preparar vocês. Mas vocês não vão comigo agora não. Vocês vão depois aí. Por quê? Porque tinha uma missão. Tinha uma missão para mim e para você. Essa missão, ela está agora sendo válida. E enquanto houver uma alma em solo de qualquer nação do mundo, nesse nosso tempo, que não foi alcançada pela mensagem, a nossa missão não acabou. Até a volta do Senhor Jesus, a nossa missão não acabou. Por isso que eu e você devemos avançar em todo momento. A divisa fala sobre vivemos esse verdadeiro amor. Interessante que Jesus, ele declara para os seus discípulos assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se. Só que como é novo? Como é novo se ele já tinha dito isso outras vezes? Se ele já tinha resumido os 10 mandamentos em 2 e havia dito assim: os mandamentos são esses: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amarás o seu próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus já tinha ensinado isso, mas agora ele diz assim: é um novo mandamento. Ora, ele estava criando o 11º mandamento? Ou ele estava criando o 3º do resumo? Não. Mas ele estava ensinando um novo mandamento, sim. Em primeiro lugar, porque ele estava ensinando um novo mandamento, pelo seu exemplo. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Era um novo mandamento pelo seu próprio exemplo. Jesus, ele amou os seus discípulos e andou com eles. Jesus amou os seus discípulos e os ensinou. Jesus amou os seus discípulos e os exortou quando precisaram de exortação. Jesus amou os seus discípulos e os serviu na ceia, lavando seus pés, como havia feito um pouco antes desse momento. Jesus amou os seus discípulos e deu a sua vida por eles. Aliás, por nós. O Senhor nos amou e nos ama até hoje. E Ele se entregou por mim e por você. Jesus, Ele amou os seus discípulos e andou com eles. Hoje, como pastores, nós estamos aqui como pastores e suas famílias. Nós andamos muito sozinhos, isolados nos gabinetes. Nós nos encontramos muitas vezes só para falar das coisas boas, às vezes para falar as estatísticas, quantos batismos, um coro lindo e maravilhoso, não é? Pessoas chegando, mas a gente nunca fala dos tombos. A gente nunca fala das dores, como pastores. Às vezes a gente leva algumas dessas dores para os cônjuges e os coloca em uma situação ali em que eles não sabem muitas vezes o que fazer para nos ajudar naquele tempo de angústia no ministério pastoral. Nós precisamos andar juntos, porque juntos somos mais fortes, somos melhores. Precisamos caminhar juntos. E aí, família pastoral, caminhar junto, participando de todas as alegrias e os desafios da lide ministerial. Irmãos, ser ministro do Evangelho da Graça de Deus é um grande privilégio. Eu não consigo perceber um privilégio maior do que ser ministro do Evangelho da Graça de Deus. Até os meus 26 anos, há 32 anos atrás, eu não achava isso. Eu nem sabia quem era Jesus. Para mim, Jesus era apenas uma personagem de um filme bonito de Páscoa, que passava todo ano e muita gente chorava, inclusive eu. Mas era apenas história. Executivo de uma empresa multinacional, a minha vida era ganhar dinheiro, fama, poder, influência. Era ter mais uma promoção naquela empresa. Era poder ganhar um carro melhor, ter uma vaga de estacionamento privativo para os diretores, ter toda uma série de benefícios, até o dia que, saindo de uma reunião,
E tinha uma irmãzinha, uma senhora, nas calçadas, na calçada ali do prédio do Citibank, e me entrega um pedaço de papel. Eu achei na hora que aquilo ali era uma propaganda, compro ouro, compro prata, muito comum no centro da cidade. Eu coloquei aquele pedaço de papel no bolso do meu paletó, meu carro chegou para me levar de volta ao escritório, e eu voltei para o restante do dia de expediente, e após tudo, quando eu cheguei à minha casa à noite, fui tirar as coisas dos bolsos do paletó, estava lá um folheto contando a história do Nicodemos, um líder poderoso, que se encontra com Jesus à noite para que ninguém o visse, e diz ali aquele folheto: se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. E eu disse: como assim? Eu tenho tudo que um jovem de 26 anos quer: boa carreira, numa empresa multinacional, professor em uma das maiores universidades naquela época, a Universidade Gama Filho. Como é que é isso? Eu tenho tudo, como é que eu não tenho nada? E aquilo ficou ecoando na minha mente, no meu coração. E de repente eu me vi numa igreja evangélica, eu queria entender que era essa história de Jesus. Não entendi nada que o pastor pregou naquela noite. O irmão que estava do lado abriu uma Bíblia com as palavras difíceis. Era uma versão daquelas com palavras concupiscência. Eu fiquei: o que é isso? E como um marqueteiro que quer saber de tudo, eu olhei isso: como é que eu não sei o que é isso? Fui correndo no Aurélio quando cheguei em casa para saber o que era. Não tinha ali. Por isso eu me dedico tanto à tradução da Bíblia, para facilitar o entendimento das pessoas. E aí eu não entendi nada. Aí me lembrei da minha tia-avó Jandira. Acabou a bateria. Voltou. E aí a tia Jandira, membro da Igreja Batista em Rio da Prata, Bangu. Eu fui visitar a tia Jandira, cheguei lá na Rua dos Tintureiros, ela não estava em casa. Rua dos Limadores, ela não estava em casa. E o vizinho disse: ela está na Rua dos Tintureiros, é aqui do lado, vai lá que ela está na igreja. Cheguei lá, era uma conferência de juventude. O pastor pregou sobre o Nicodemos. Na hora do apelo ele vira e diz assim: se você não tem Jesus, você não tem nada. E eu disse: opa, ele leu meu folheto. E naquela noite eu rendi a minha vida a Cristo Jesus. A partir dali eu entendi, no dia seguinte, o verdadeiro sentido de viver. Eu cheguei à minha sala, luxuosa, cheia de quadros com os prêmios todos que até aquele domingo eu entendia que eu tinha conquistado, porque eu era um excelente profissional, eu era isso, eu era aquilo. E quando eu entrei e vi todos aqueles diplomas, eu disse: está tudo errado. Chamei a minha secretária e disse: tira tudo isso aqui, porque é uma grande opulência. Todos esses prêmios espalhados na parede. E ela perguntou: você está bem? Eu falei: eu estou ótimo, agora eu sou crente. Tira tudo isso daqui. Eu nem conhecia o versículo, porque eu tinha algumas horas de novo crente, mas eu disse: não sou eu que tenho que aparecer, é Jesus. E naquela hora a gente mudou, e mudou a vida. A minha vida foi transformada a partir dali. E eu só estou aqui 32 anos depois, e hoje interinamente pastoreando também a igreja onde eu aceitei a Jesus. Mês que vem vou entrar no batistério onde eu fui batizado, para agora batizar pessoas que a gente está alcançando lá em Bangu, e que não tinha outra razão para a minha vida senão servir a Cristo, viver para o Senhor. Anos depois eu pedi demissão daquela empresa para me dedicar a tempo integral ao ministério pastoral. Por isso eu digo aos colegas pastores: não existe privilégio maior do que ser ministro da palavra de Deus. Deus é generoso demais conosco, nos concedeu essa oportunidade, esse privilégio. Por isso, cada segundo da nossa vida tem que ser vivido para honrar essa generosidade de Deus para conosco, quando nos chama para o ministério pastoral. Honrar. E nós devemos viver andando juntos, como amigos, que compartilhamos os nossos desafios em todo o tempo, mas andamos juntos também com as nossas famílias, como nós estamos aqui hoje com as famílias pastorais, porque os desafios são grandes, mas nenhum deles é maior que o poder do nosso Deus, é maior que a graça do nosso Deus. Jesus, ele amou os seus discípulos e ele andou com os seus discípulos, amando como o Senhor Jesus diz: eu os amei. Temos que andar juntos, encorajando uns aos outros, apoiando uns aos outros, ali aprendendo uns com os outros, crescendo juntos em todo momento. Precisamos andar mais juntos. É assim que nós viveremos
esse verdadeiro amor, como o Senhor Jesus disse para mim e para você. Porque se as pessoas a quem nós pastoreamos observarem a nossa unidade, elas vão entender o que é a unidade do povo de Deus. A unidade de um povo que trabalha junto. Jesus amava os seus discípulos, ele caminhava com os seus discípulos. E eu e você devemos investir tempo, porque caminhar é investir tempo com a minha família. Eu tive o privilégio de servir a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil durante um período. E vi pastores que tinham tempo para tudo, menos para a sua família. Aí eles entendem, pastor Davidson, porque a lida ministerial é muito intensa. Então eles entendem bem quando eu saio cedo de casa e chego tarde. É lógico que eles entendem, eles te amam, mas eles não deixam de sentir a sua falta, meu amigo. Eles não deixam de sentir ali a sua ausência. Quando o filho está ali, naquele momento de um passo na escola ou na faculdade, e a sua cadeira está vazia, porque você está em outro lugar, cuidando de outra pessoa. Não adianta nada um bom sucesso ministerial, que todos veem, se quando você cruza o portal da sua casa, está um deserto. É investir tempo na sua família. Aliás, o melhor tempo na sua família. O melhor tempo na atenção dos seus filhos. Como muitos sabem, eu tenho 6 filhos. E agora todos já em fase, casados e tal, né? Tem 2 solteiros morando com a gente, mas desde pequenos eu chegava em casa da igreja e a gente jantava todo mundo junto. A regra, não tem celular na mesa, para a gente poder conversar, e uma falava da faculdade, outra falava do curso médio, e o outro trazia o desenho do jardim de infância, e a gente ficava ali ouvindo aquelas histórias, e eu e Carla nos deliciando com as histórias de cada um, mesmo que cada um vivesse uma nova realidade. Tempo de qualidade. Ande com sua família, não ande apenas com a sua igreja. Minha galera está aqui, eu amo a PIB em Heliópolis, eu amo cada ovelha minha. Mas cada vez que toco o telefone, se é a Carla, eu paro tudo para atender. Porque ela é a mulher que Deus me deu para completar a minha vida. Depois da salvação, é o maior presente que eu já recebi do Senhor, a minha esposa. E quando o telefone toca e é ela, para tudo. Se tem que correr para casa, eu vou correr para casa. Porque a minha família é a minha prioridade. É importante a gente pensar nisso, porque às vezes, quando você diz um não para uma ovelha que está ali, precisando de um gabinete naquela hora ali, é uma emergência, mas a sua família tem uma emergência também, para onde que você vai? Porque na sua igreja você é substituível, na sua família não. É importante caminhar junto, sim, e viver esse amor. E as pessoas a quem você lidera precisam perceber que você ama a sua família, anda com ela, investe tempo nela. A gente está aqui com líderes que investem muito na família. Sucesso em casa é sucesso por onde você passar. Jesus, ele diz, me amem como eu os amei. Eu investi tempo com vocês. Eu caminhei com vocês. Mas também, amar como o Senhor Jesus amou seus discípulos, Jesus, ele puxava a orelha. E olha que o puxão do Senhor doía. Pedrão, quantas vezes o Pedrão foi alinhado ali pelo Senhor Jesus. E às vezes, irmãos, eu e você precisamos ser exortados como pastores por um colega com todo respeito, com toda reverência, com toda amizade e sinceridade. O amigo não é aquele que fala o que eu quero ouvir. O amigo é aquele que vira e fala e chama a atenção quando eu preciso de uma chamada. Mas nós muitas vezes não estamos abertos à exortação. Não estamos abertos a um amigo chegar com uma crítica que seja construtiva. Não estamos abertos para aprender com os colegas. Muitas vezes achamos até que sabemos tanto que nem precisamos mais ouvir uma pregação de ninguém. E aí então a gente vai se isolando. Mas Jesus, ele diz, opa, eu amo vocês, mas eu esquento a chapa quando precisa esquentar. Nós precisamos, como pastores, ter essa liberdade sincera entre nós, de poder chegar, meu amigo, não está legal,
Tome cuidado. Tome cuidado, às vezes, com a aparência do mal, de alguma coisa que está acontecendo. Porque é bom o seu amigo te alertar, porque muitas vezes você não está conseguindo compreender. Mas eu e você, pastores e pastoras que estamos aqui, quando eu digo pastores, é porque no português, pastores englobam pastores e pastoras, não é? Então eu tenho 4 pastoras lá na igreja. Então, não estou de forma nenhuma discriminando as pastoras quando eu digo assim, mas nós precisamos caminhar juntos. E ter a liberdade de nos exortar uns aos outros, com amor, com respeito. O problema é que muitas vezes nós não falamos com o colega, mas falamos sobre o colega. E quando as pessoas a quem nós lideramos percebem que nós falamos sobre os outros pastores e não com os outros pastores, elas começam também a falar sobre nós e não conosco. Segue o nosso exemplo. Jesus ele diz, eu os amei. Amem-se como eu os amei. E eu exortei vocês. Então sejam humildes para aprenderem uns com os outros. Porque eu amei vocês e lhes ensinei. Então, nós também precisamos ensinar uns aos outros. Temos muita coisa para aprender. Pastor Daniel aqui, cascudo, experiente, vira aqui para o pastor Marcos, outro também, né? Esses são nossos, né? Aqueles anciãos, não pela idade, mas pela experiência, né? Aqueles que nos ensinam, né? E ele vira e diz, Daniel, quanto eu aprendi com você nesse ano. É assim, irmãos. Nós devemos ensinar uns aos outros. Jesus, ele dá um novo mandamento, sim, porque ele fala exemplo. Ele dá um mandamento pelo exemplo. E Jesus amou seus discípulos e os serviu. Serviu na ceia, lavou seus pés, ministrou seus corações. Nós devemos servir uns aos outros. Nós somos os batistas brasileiros. Nós somos uma denominação cujo nome ainda atrai honra, dignidade, uma denominação com credibilidade. Somos hoje mais de 14 mil igrejas somente na Convenção Batista Brasileira. Se somarmos a Convenção Batista Nacional, a Independente, a Filadélfia, somos aproximadamente 19 mil templos em toda a nossa nação. É uma força missionária incrível. E se nós vivemos esse verdadeiro amor, servindo uns aos outros e servindo a sociedade, nós seremos os mensageiros eloquentes desse amor que transforma, nos amando, nos ensinando, nos exortando, caminhando lado a lado, investindo tempo uns com os outros em todo momento. Jesus ele deu um novo mandamento, em primeiro lugar, pelo exemplo. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. E eu os amei assim. Mas ele também deu um novo mandamento pelo resultado esperado. Porque o Senhor Jesus diz assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque nós estamos nesse mundo sob observação o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas estão observando o que nós fazemos e o que não fazemos, o que nós falamos e o que nós cumprimos, se há coerência entre o nosso discurso e a prática. E nós devemos então nos amar assim, nesse verdadeiro amor, pelos resultados, porque a expressão de amor é o testemunho mais contundente de que nós somos discípulos de Jesus. É quando as pessoas olham e dizem, mas ele me ama. Esses dias eu estava no Degase, fala para a gente fazer um projeto lá, ali na ilha, e de repente chega um adolescente, 12 anos no máximo. Ele me olhou de cima a baixo e disse assim, lá na rua não aguenta 1 minuto na minha frente, com um olhar de ódio. Eu disse, que isso, menino? Estou aqui para te ajudar. Eu vim aqui porque a gente quer te dar uma nova forma de viver. A gente estava levando para lá computadores para dar cursos de informática, para acompanhar ali os meninos. Mas o olhar dele era de ódio. Eu o abracei e disse, olha, você tem idade para ser meu filho. Eu amo meu filho. Como é seu nome? Ele não sabia nem lembrar o nome dele, porque ele era chamado de Boquinha 20. Eu não sei porquê, mas era o Boquinha 20. E aquele menino foi abraçado ali. A gente começou a dar atenção para aqueles adolescentes ali.
Sabe o que a diretora do Degase disse para a gente? Aí, há 3 semanas atrás, pastor, que os batistas assumam todas as unidades do Degase no estado do Rio de Janeiro, porque onde os batistas estão, o comportamento dos internos é outro. E ela abriu as portas não só das unidades da cidade do Rio, mas de todo o estado, para que nós, batistas, cariocas e fluminenses, estejamos dentro das unidades do Degase. Sabe por quê? Tudo começou com um abraço. Para que todos saibam que nós somos discípulos de Jesus. Mesmo aqueles que nos ameaçam devem receber uma expressão de amor, porque na verdade a linguagem que eles descobriram nesse mundo cruel é a linguagem da intimidação, da violência, da agressividade. E quando eles vêm com a intimidação e recebem um abraço, eles se derretem. Ali dentro tem alguém querendo ser amado, mas que grita com violência para se proteger de uma nova rejeição. Existe um resultado que o Senhor Jesus espera através do nosso amor, e esse resultado é impactar a sociedade ao nosso redor. Trazer a atenção dessa sociedade para o nosso Deus, que é a fonte de amor. Amar dessa maneira que o Senhor nos manda, com o impacto de um resultado, como a intencionalidade. Tudo que nós fazemos em nossas igrejas, em nossa denominação, tem que ser para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Tem que ser para acolher uma família que está sendo destruída por toda essa imundícia da sociedade que está aí. A infidelidade, a promiscuidade, tudo isso. Isso começa conosco. Começa com a nossa vida colocada diante do Senhor. Deus, Ele espera que os nossos lares pastorais tenham marcas desse amor verdadeiro. A marca da honra, a marca do amor, a marca do perdão, a marca da humildade, a marca da generosidade que perdoa, a marca da honra, do cuidado, da proteção, da lealdade, a marca da sabedoria, da paciência, da perseverança. Nós somos o povo de Deus que pregamos uma família constituída conforme os padrões bíblicos, formado por um homem e uma mulher, macho e fêmea, como o Senhor criou. E a gente precisa mostrar que não é apenas uma casa, o nosso lar não é uma edificação. O nosso lar é um ambiente de amor, de acolhimento, de proteção. Um lugar para onde os nossos filhos querem voltar após um dia de estudo, de trabalho, porque sabem que ali é um ninho que protege, que edifica, que ensina. Foi muito emocionante quando nossa filha primogênita, 34 anos, a gente conversando com ela e com o noivo, e ela dizendo assim: nós queremos que o nosso casamento seja igualzinho de vocês, mas se for a metade, a gente já está feliz. E eu disse: glórias a Deus, porque você aprendeu com o nosso matrimônio que é bom ter uma família. E isso só aconteceu, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus nos guia. Porque aquele dia, aquela irmãzinha que eu não sabia nem o que ela estava fazendo quando me entregou aquele folheto e me tirou de um capitalista ali, daqueles que queriam só dinheiro, dinheiro, dinheiro e fama, para um homem de Deus que prega o Evangelho da graça do Senhor. Porque o Senhor tem um resultado que Ele espera que venha através desse nosso amor. E esse resultado é que todos reconheçam que nós somos seus discípulos. Como a gente vive isso? Só pelo Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, Ele diz assim: ei, vocês têm que lembrar de uma coisa, eu sou a única videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Nada podem fazer. É necessário entender essa nossa dependência do Senhor. Para viver esse verdadeiro amor, eu preciso depender do Senhor, viver para honrar o Senhor em todo momento. E o Senhor Jesus não está dizendo aqui que é uma sugestão, é uma ordem. Agora, como viver esse amor? Aí é que é o grande desafio. E aí o próprio João, lá na primeira carta ao João, no capítulo 3, versículo 16 em diante, a gente conhece muito João 3,16, mas 1 João 3,16 fala do amor, e fala assim: nisso nós conhecemos o amor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode
permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse verdadeiro amor. Viver então as nossas atitudes em todo momento. Uma atitude de amor. E em 1 João 3,16, então, tem aí essas atitudes de amor. A primeira delas, abnegação. Cristo deu a sua vida por nós. Se nós devemos amar como o exemplo do Senhor Jesus, nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida pelas pessoas. Maridos, dá a sua vida pela sua esposa. Porque nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É abnegar-se de si mesmo. É abrir mão de si mesmo. Jesus se entregou por nós. E por quem nós estamos nos entregando? Pelos nossos próprios reinos? Pelas nossas próprias imagens? Pelo conhecimento de nossos nomes por aí ou acolá? Não. Que eu diminua e ele cresça. Devemos viver esse verdadeiro amor para que o Senhor Jesus seja reconhecido. Porque o amor que ele tem por mim e por você não foi um amor de palavras, mas um amor de atitudes, de consagração da sua própria vida. Eu e você somos chamados a sermos canais desse amor de Deus, vivendo esse verdadeiro amor, para que então o mundo reconheça que só há uma fonte desse amor, e o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir, aquele que nós esperamos que volte para buscar a sua igreja. É esse a fonte do amor, é ele o exemplo maior de amor, é ele aquele que me capacita e capacita você a amar com esse verdadeiro amor, porque ele é a fonte desse amor. Como devo viver esse amor? Dando a minha vida pelo meu irmão, dando a minha vida pela minha família. Há 2 meses atrás o meu pai faleceu nos meus braços. Ele completaria no dia 10 de junho 85 anos. Em fevereiro do ano que vem, ele e a mãe iam completar 60 anos de casados. A gente estava preparando uma festa. Eles moravam lá no interior do Mato Grosso. Eu estou fazendo autoescola para ter carteira de van, porque com 6 filhos, 2 genros, uma nora e a sogra, é mais barato pegar uma van e ir para o Mato Grosso do que comprar passagem de avião. Então estou trocando a carteira, para poder em fevereiro a gente ia todo mundo para lá fazer aquela celebração dos 60 anos do pai. Aprove a Deus levá-lo antes. Mas eu estava ali com meu pai, cantando louvores, com sua cabeça no meu braço, no hospital. E quando ele então deu o seu último suspiro, o enfermeiro veio correndo. Ele está com dor ainda. Eu disse: meu pai não sente mais dor, meu pai não sente mais nem sede, nem fome, meu pai já está no céu. Fechou o olho aqui e abriu lá no lar celestial. Um modelo para a minha vida. Eu larguei tudo aqui. Falei com a igreja, falei com a Convenção Carioca. Gente, são os meus pais. Eu vou e não sei quando volto. Porque ele foi para internar para começar o tratamento contra o câncer. Só que em 1 mês, entre o diagnóstico e começar o tratamento, o câncer se espalhou. E ele faleceu 2 dias depois de chegarmos ali no hospital. Mas foi um privilégio, como filho mais velho, estar cantando Tu és soberano, com o meu pai deitado, sua cabeça no meu braço. E quando a gente cantou, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também, meu pai suspirou. E abriu lá no céu cantando essa canção. Valeu a pena todo o investimento dele na minha vida e dos meus irmãos. Ainda que não fosse naquele tempo um homem crente no Senhor Jesus, mas era um homem de honra. E depois da minha jornada, já seminarista, pregando lá no interior do Mato Grosso, o pai e a mãe se reconciliam com Jesus depois de 33 anos fora dali, fora do Evangelho. Sabe por quê? Meu pai era policial.
E ele dirigia aqueles carros do batalhão de choque. Só que o caminhão daquela época, eu estou falando de muitos anos atrás, era banco de um lado e banco do outro, com os soldados ali em cima. E ele levou a fechada de um carro, um soldado caiu e machucou. E por isso ele era o motorista, ele tomou 30 dias de cana. E ele era líder da juventude, eu tinha 1 mês de idade. Isso tem 58 anos. E ele era o líder da juventude da igreja dele. Sabe quem foi visitar ele lá? Ninguém. Ninguém foi visitar o pai. Ninguém investiu um tempo com ele. Quando ele saiu dali, ele queria qualquer coisa menos uma igreja. Quando eu era adolescente, a gente fazia sandália, sapatinho e tudo mais para completar a renda, e eu saía andando pelas sapatarias para vender com o amostruário, não é? E tirar o pedido. E aí o pai dizia assim, Davizinho, o nome do meu pai era Davi, meu apelido, Davizinho. Davizinho, se você entrar numa sapataria e estiver tocando música de crente, você faz o seguinte, tem que dar metade do valor do pedido na hora, e quando entregar o pedido tem que pagar o restante, porque crente é mal pagador. Isso que é isso, pai? E eu entrava nas sapatarias ouvindo a música. Se era música de crente, mudava a condição comercial, porque não podia ter o risco da inadimplência, porque crente era mal pagador. Esse homem se reconcilia com o Senhor Jesus e vira um pregador do evangelho lá. Por quê? Pelo poder de Deus, observando o amor que flui através de nós. Mas se nós não formos canais desse amor, nós seremos pedras de tropeço para as pessoas do nosso tempo. Irmãos, não tem meio termo. Ou nós somos as testemunhas fiéis e efetivas do Evangelho da graça de Deus que transforma, ou nós, como povo de Deus, que sabemos da verdade e não comunicamos essa verdade, seremos pedra de tropeço para a perdição de milhões. A escolha é nossa. Nós somos chamados a viver esse amor como o exemplo que o Senhor deu, com os resultados que Ele espera, e dessa maneira, como servos do Senhor Jesus, dispostos a abrir mão para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Ele faça a sua vontade através da nossa vida. E Ele, acima de tudo, reine nos nossos lares. Comece a investir o seu tempo, se você não faz isso, na sua família. Comece a investir o seu tempo para compartilhar com atitude, não com palavras, o que é o amor de Deus na sua vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de servi-lo. Jesus, ele diz aqui para os seus discípulos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Mas depois ele diz assim, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Vivemos tempos desafiadores para o povo de Deus na nossa nação. Todos os dias nós somos desafiados, somos pressionados, continuaremos sendo, mas isso não vai nos calar, porque nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode calar a voz do povo de Deus, porque é a única voz que professa a verdade que transforma. É assim que eu e você devemos viver esse verdadeiro amor, que se doa, que cuida, que exorta, que encoraja, que caminha junto, que ensina. Tudo que nós precisamos para isso está aqui, ó, na infalível e inerrante palavra de Deus. Não precisa de atualização, não precisa se adequar. Somos nós que temos que nos adequar a ela. E é isso que nós vamos professar. Esse amor verdadeiro que nos impulsiona à frente. Irmãos, eu amo servir ao Senhor. E às vezes as pessoas perguntam assim, você está cansado? Esses dias eu estava lá no Rio Grande do Sul, a gente está ajudando igrejas lá na reconstrução. A gente levou para lá 10 equipamentos que purificam água e produzem cada um água para 10 mil pessoas por dia. No dia seguinte eu já estava lá. O avião chegou lá, baixou lá para a gente poder ajudar aquelas pessoas ali no Rio Grande do Sul. E aí me perguntaram, você não se cansa não? Eu falei, eu não canso. Enquanto tiver uma alma para pregar o evangelho, na minha frente eu não posso calar. E eu não gosto de dormir, a galera que sabe disso. 1h da manhã eu estou colocando o devocional para eles.
Às 5 da manhã eu já acordo para correr. E aí vou fazer os exercícios, vou malhar, às 7 horas eu já estou na rua, para onde o Deus me mandou ir. Não sinto cansaço, mas não é por poder nenhum meu. É porque vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Deus que um dia olhou para um jovem metido a besta e disse assim: eu amo esse menino. Ele acha que ele é alguma coisa, que ele pode alguma coisa, que ele sabe alguma coisa. Eu vou mostrar para ele quem eu sou. E ele usou aquela irmãzinha para me dar aquele pedacinho de papel, para me contar que só tem sentido a nossa vida quando ela é para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada família pastoral aqui, cada igreja aqui representada, cada associação aqui. Devemos viver esse verdadeiro amor, porque quem nos mandou vivê-lo é poderoso para nos capacitar, para nos fortalecer e para nos fazer dar frutos que honrem ao seu santo nome. Que Deus nos abençoe, irmãos.